Olá, meu nome é Agnes, eu sou professora de redação e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre redações do Enem, da FUVEST e da VUNESP. Como que eu separei esse vídeo aqui? Eu separei ele de uma forma em que a gente possa conversar sobre a estrutura desses três vestibulares, mas de forma mais organizada. Então, como que vai ser essa organização? Eu vou separar essa aula em três vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar sobre a leitura dos textos motivadores, tanto no Enem, tanto na FUVEST quanto na VUNESP. E nos outros vídeos a gente vai conversar sobre o projeto de texto nesses três tipos de vestibulares e desses três tipos de bancas. E no último vídeo eu vou trazer para vocês exemplos de redações aí, nota máxima, que contemplem aí toda a estrutura, tudo que esses vestibulares pedem. Bom, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre os textos motivadores, são aqueles que eles vão dar direcionamento para você na hora de escrever a redação. Então, quando você recebe ali o seu caderno de questões, sempre vai ter ali uma folha com a proposta da redação, tá? Então, todos esses vestibulares, tanto Enem, FUVEST e VUNESP, você vai receber a proposta de redação, e nessa proposta tem o tema e tem os textos motivadores. Esses textos motivadores, eles vão te ajudar a ter ideias, insights, a organizar o seu projeto de texto para você escrever a redação. Lembrando que esse vídeo ele está contemplando o gênero textual dissertação argumentativa, tá bom? Que é o que contempla esses vestibulares. Então vamos lá, a gente vai começar pelo Enem. O Enem, ele normalmente ele trabalha com questões sociais. E dentro ali dessas questões, dessas perspectivas sociais, a gente vai ter sempre ali um público. No caso aqui desse tema que eu separei para vocês, que é o tema de 2025, a gente tem o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E a grande diferença do Enem para os outros vestibulares é que no Enem você precisa fazer uma proposta de intervenção na conclusão. Então, a estrutura ali de uma dissertação a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa aí é a estrutura base, real, de uma redação de uma dissertação argumentativa. No caso do Enem, na parte da conclusão, ele vai sempre pedir uma proposta de intervenção. Então, ali você vai ter que mobilizar agentes, o que esse agente vai fazer, por que vai fazer, com qual objetivo, de que modo, com qual finalidade. Então, ali são pontos da conclusão da proposta de intervenção que você vai ter que criar. Já nos outros vestibulares, FUVEST e VUNESP, a sua conclusão ela pode ser mais aberta, ela pode ser algo mais reflexivo, ela pode trazer ali uma ideia, algo mais abstrato. Você não precisa trazer, por exemplo, o Ministério da Educação, tem que criar um projeto, fiscalização. Então, toda aquela estrutura que tem do Enem, principalmente na parte da conclusão, ela é diferente, tá? Dos outros vestibulares. Você tem que seguir ali na risca a proposta de intervenção. Já nesses outros vestibulares, não, ele é mais aberto, mais ampliado. Então, quando a gente volta aqui para o texto da proposta da redação, a gente tem os textos motivadores. No caso aqui dessa proposta do ano passado, de 2025, a gente tem o texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, 5 e 6. Todos esses textos, eles vão dar um tipo de direcionamento para você ter ideias do que você vai escrever ali na redação, qual que vai ser a sua tese, qual que vai ser os seus argumentos, tá? Então, a gente vai ver aqui, mais ou menos, a ideia central desses textos. O texto 1, por exemplo, ele é um texto mais informativo, porque aqui ele vai trazer pesquisas, né? Então, aqui a gente vê que é um texto que traz pesquisas, dados, porcentagens, e aqui ele vai trazer que em 2022, um total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população com alta frente a 2010. Então, aqui vai ser um texto mais informativo que vai trazer essas informações de que o envelhecimento no país ele aumentou. Então, aqui você pode tirar de ideia ali essa questão do envelhecimento, que é algo que está em crescente no país, na hora de elaborar ali a sua redação. Já o texto 2 vai trazer aqui uma imagem, como vocês podem perceber, com essa questão de 60 anos mais, que antes a gente tinha uma ideia de que o envelhecimento a uma pessoa 60 mais era uma pessoa muito debilitada, e que hoje, aí, devido a vários tratamentos, medicação, formas mais saudáveis de vida, a pessoa chega nos 60 anos bem. Então, assim, você pode trazer aí no texto da sua redação do Enem questões que fazem ali comparações com antes, com depois. Então, aqui são ideias que os textos de apoio eles vão te dando para você escrever a sua redação do Enem.
Já o texto 3 vai falar sobre essa questão de que a velhice ela não é uma doença, ela é algo bom, é algo que faz parte do ser humano e que pode ser vivido de forma boa. Aqui, por exemplo, ó, algumas palavras de destaque desse texto. A velhice ela não é uma doença, ela é destino. Então é algo que todos nós vamos passar e que tem tudo a ver com o tema, que no caso aqui o tema é perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Como é? Como se dá esse envelhecimento na sociedade brasileira? Como ele se desenvolve? Como ele é visto pela sociedade? É de forma preconceituosa? É de forma boa? Então é para você ir relacionando a leitura do texto, fazendo a leitura do texto e relacionando essas questões. Um dado importante também que é interessante você fazer quando for pegar ali a proposta de redação, se você for fazer o Enem esse ano, é de você ir selecionando vocabulários, palavras que podem te ajudar na hora da escrita da redação. Porque a escrita da redação você precisa ter vocabulário sobre o assunto. Então, por exemplo, quando você pega esses textos de apoio, você já pode ir selecionando para o seu projeto algumas palavras do vocabulário: estatuto do idoso, faixa etária, população. Então, vejam, essas palavras, na hora que você consegue selecionar o seu projeto de texto, elas vão te ajudar na hora que você for escrever a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. Vamos ver aqui outras palavras: idosos, 60 a mais, velhice, estereótipos. Então, vejam, todos os textos de apoio, seja do Enem, VUNESP ou FUVEST, elas vão te ajudar a trazer vocabulário para você conseguir escrever a sua redação do Enem. Texto 5 também vai trazer outra pesquisa. No caso aqui, ele vai mostrar que 34% contribuem para os gastos, mas não são mantenedores principais nessa questão desse velho ativo, da questão dessa pessoa saudável, de chegar numa idade mais longínqua de forma saudável. 38% são a principal renda e 28% sustentam a casa sozinhos. Então, traz essa questão dessa autonomia que pessoas 60 a mais têm ainda. Então, essa questão da perspectiva do envelhecimento na sociedade brasileira é uma perspectiva positiva, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Já o texto 5 aqui, a gente tem um texto literário, então vai trazer, no caso aqui, uma protagonista de uma história, vai trazer essa questão dela ser considerada ali, dela ser comparada a um móvel velho. Então tem essas questões também das perspectivas das pessoas verem as pessoas mais velhas como apenas um móvel velho. Então isso também é uma questão que você pode trazer na sua redação. E o último texto vai trazer aí um questionamento: quem tem direito de viver mais? Então aqui vai falar sobre um documentário, quantos dias, vai falar sobre essa questão do envelhecimento, que leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Então aí, ó, declínio funcional também é uma palavra que você pode utilizar na escrita da sua redação. Questões de desigualdades também. Então, esses textos motivadores, eles vão ajudar você a ampliar as suas ideias e principalmente a desenvolver o seu projeto de texto. Como a redação do Enem é uma redação que ela é mais pautada em questões sociais, em você trazer propostas de solução, então é importante que você aponte exemplos do que acontece no país, que você traga ali repertórios também que se conectem com essas ideias dos seus argumentos. Agora mudando, a gente vai para o vestibular da Unesp, que a banca é a VUNESP. A banca VUNESP, ela traz temas mais abstratos, mais reflexivos. Como vocês podem reparar aqui na tela, o tema ele fica aqui sempre no final da página. Então, no caso desse tema aqui que eu trouxe de exemplo para vocês, é medicalização da vida. A quem interessa? Então, enquanto no Enem a gente tem perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, no vestibular da VUNESP, a gente tem um questionamento, uma pergunta. Medicalização da vida. A quem interessa a medicalização da vida? Então aqui a gente pode ver que esse tema ele é mais abstrato, então ele acaba sendo até um pouco mais difícil de você elaborar e de você organizar os argumentos. Mas por conta disso, de ser mais abstrato, você pode, por exemplo, trazer uma introdução mais aberta, trazer ali um desenvolvimento, trazendo um repertório mais literário, trazer ali indicações de músicas, de obras de arte. Enquanto no Enem, a gente percebe ali um movimento de que cada vez mais os alunos nota máxima, eles têm trazido ali repertórios de estudiosos, de sociólogos, antropólogos, filósofos. Então aqui na Unesp você tem uma liberdade maior de trabalhar os repertórios, de trabalhar
os seus argumentos, a sua tese. Não existe tanto uma estrutura fechada e rígida. Você pode ser mais criativo na hora de escrever a sua redação. E aqui a gente pode ver como que é a leitura dos textos, como são formados os textos. Nesse texto aqui, a gente tem um cartoon, que é uma imagem aqui trazendo algumas questões, algumas placas, pessoas na rua lutando aqui com a polícia, chega. Então aqui a gente tem a descrição do que é essa imagem. Vale, um medicamento introduzido no mercado em 1963 e comumente prescrito para quadros de ansiedade. Entre 1968 e 1981, foi o medicamento mais amplamente prescrito em todo o Ocidente. Então aqui a gente já vê uma das primeiras relações com essa questão de medicalização, que é a questão da medicalização pela ansiedade, tá? Então aqui você pode elaborar ali teses, argumentos que visem essa questão da ansiedade, de como que as pessoas elas são medicalizadas, para que elas são medicalizadas, qual que é o objetivo mesmo? É só para ir na causa? É só para cuidado ou existe algo por trás? Então, por exemplo, aqui a gente vê que existiu aqui um tipo de revolução por conta desse medicamento introduzido no mercado. Já no texto 2, a gente tem uma tirinha que fala que é preciso medicar todas as crianças que correm e gritam. Correr e gritar não são dois direitos das crianças? Sim, são dois direitos contra milhões de dólares. Então aqui a gente vê que existe aí a citação à indústria farmacêutica, que no caso aí fatura, né, o faturamento, e você pode trazer ali na sua redação um argumento falando dessas questões, as farmacêuticas, do quanto que elas ganham, do quanto que é importante para elas manterem esse discurso de medicalização. Já o texto 3 vai falar sobre os diagnósticos precoces de doenças graves como depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e de quadros de ansiedade. Então, ele vai trazer novamente essa questão dessa medicalização descontrolada desses diagnósticos aí precoces e do quanto que é importante a gente discutir sobre isso, sobre até que ponto esses diagnósticos rápidos, sem fazer a devida análise, um devido trabalho, prejudicam ou não a sociedade e a quem interessa. Texto 4. Está falando aqui principalmente dessa questão das manifestações da subjetividade, da simbolização do real, da resolução de conflitos, do quanto que essas medicações têm prejudicado também essas pessoas, a questão da ansiedade, das angústias, dessas anomalias e dessa intervenção médica, desse retorno rápido ao normal. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm aquele tempo de descanso, aquele tempo de adaptação ao seu novo diagnóstico e muitas vezes elas tomam remédio no impulso de voltar a trabalhar mais rápido. O texto 5 ele já vai trazer o lado ruim da medicalização, essa questão dessa dimensão perversa que desconsidera os fenômenos sociais promotores do sofrimento. Então, muitas vezes é aquele discurso de que se você tá sofrendo, se você tá de luto, se você tá ali com alguma tristeza profunda, é só você tomar um remédio que fica tudo bem. Então, é um texto também que traz esse questionamento. E aí, agora, no final, vem com o tema para você discutir na redação, que é medicalização da vida. A quem interessa? Então, a partir de todos esses textos, o candidato ele tem que saber selecionar aí pelo menos dois argumentos, que ficaria aí no D1 e no D2, sobre esse assunto, trazendo ali possíveis culpados, possíveis causas, além de trabalhar também com repertórios. Mesma coisa do Enem, mas lembrando que aqui na VUNESP a estrutura ela não é tão rígida. Você pode ali trazer na sua introdução mais ali uma contextualização, aí você pode trazer os seus repertórios no desenvolvimento, trazer exemplos do que acontece no país ou fora do país, trazer também questões do neoliberalismo, de como que o país, de como a sociedade, o sistema, ele acaba incentivando as pessoas a cada vez mais tomarem remédios. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem aquele tempo de descanso. É só tomar um remedinho e volta para a vida. Então, aqui são questões mais abstratas que você tem que refletir dessa questão da medicalização, os pontos positivos, os pontos negativos, a importância de trazer um equilíbrio. Então, pensem que toda vez que tiver uma proposta de redação, vocês precisam ter esse olhar mais material, mais simbólico, mais a questão do sistema, da questão da mídia, no caso aqui, na questão das farmacêuticas, nesse ganho aí de medicalização, então tudo parte de uma reflexão. Porém, no Enem, a gente vê que são questões mais concretas, de problemas mais concretos e sociais do Brasil. Então, você tem que ter um outro olhar. Então, existem chavinhas que você tem que virar
quando vai fazer uma proposta do Enem ou quando vai fazer uma proposta da Unesp ou da FUVEST. A redação da VUNESP, ela também tem esse caráter mais reflexivo, mais ali de trazer para o texto elementos simbólicos, elementos materiais, falar do sistema, falar de como que funciona esse sistema neoliberal na contemporaneidade, como que as pessoas elas se comportam. E nessa temática aqui da FUVEST, esse aqui foi do simulado desse ano, de 2026. O tema foi, deixa eu pôr aqui na folha para mostrar para vocês, sobre cultura e culinária. Então, a partir dos textos motivadores, você vai escrever ali uma dissertação também, assim como do Enem e da VUNESP. No caso aqui, o tema é sobre cultura e culinária, mas aí para isso, para saber quais caminhos você vai seguir, é interessante ler os textos de apoio. Então, no caso aqui, no texto 1, por exemplo, a gente tem aqui uma descrição falando sobre o personagem Chico Bento da Turma da Mônica. Então, fala aqui que ele é pé no chão, chapéu de palha, e que ele representa essa questão da ingenuidade perdida nos tempos da infância. Vai falar também sobre essa questão da comida caipira, dessa questão da permanência da memória culinária. Então, é um texto mais ali descritivo, falando sobre o Chico Bento, mas que também traz essa questão da memória olfativa, da memória de você comer ali na cozinha uma comida mais da terra ali, que você pega os ingredientes. Então tem toda essa ideia, que é o que ele fala aqui, ó. Vê-lo acatar das iças ou no pé de goiaba, a se esbaldar nos frutos maduros, como a entrada de ar fresco nas salas dos edifícios da cidade. Já no texto 2, a gente tem aqui a descrição de uma cozinha, onde se valoriza o chocolate, traz a descrição também dessa cozinha, por exemplo, a cozinha teria uma lareira, alguns cães. Então traz essa questão do cotidiano, de como que é uma cozinha aconchegante, a questão familiar, a questões também ali da tradição, da culinária, de quanto que a culinária ela impacta ali na vida das pessoas, na vida da sociedade, as tradições ali de comidas criadas ali na época longínqua e hoje como que essas tradições elas são preservadas. E no texto 3 a gente tem uma pintura. No caso aqui é desse pintor, Michael Grauban, de 1814. E aqui nessa imagem, ó, se a gente pode reparar, a gente tem uma moça aqui, jovem aparentemente, né, que ela tá segurando aqui pelo que me parece, um alface. Então, tem toda essa questão do cotidiano, essa questão ali dos objetos que estão em volta dela, que é uma cozinha mais antiga. Ela tá ali contemplando essa questão aqui da luz, ela tá recobrindo aqui a personagem. Então, traz essa questão assim desses afetos, né? Dessa coisa de você colher os próprios legumes, a própria comida. Então, traz muito essa questão do interior, fazendo ali talvez uma dicotomia cidade-natureza, cidade-interior. Aqui também a gente tem a imagem de uma floresta que está ao fundo, completamente diferente da rotina que a gente tem nas grandes cidades. Então, é como se fosse um resgate a essa época, talvez num tom ali de nostalgia. E o último texto, a gente tem a descrição aqui falando de questões aqui de chefes, falando dessas questões mais nutricionais, como a proteína, também dos vegetais, e dessa importância, mostrando que a proteína, esse nutriente, ele não está presente só nas carnes, mas também nos legumes, nas verduras, trazendo essa importância de que a comida, ela vai além dos nutrientes. A comida na humanidade não é um mero componente nutricional, de que ela vai além, que traz muito essa questão da memória, da tradição, do afeto, de você comer aquele docinho que a sua avó fazia. Então traz toda essa questão nostálgica da cozinha. E no caso também, um outro detalhe que eu vou trazer aqui para vocês dessa questão da VUNESP é que ela traz dois tipos de propostas. Você pode fazer um texto dissertativo argumentativo ou você pode fazer um texto narrativo que descreva de modo introspectivo os pensamentos da personagem retratada. Então, nesse novo vestibular da FUVEST, a gente tem a inserção aí de duas propostas, tá? Mas eu ainda recomendo a dissertação, principalmente se você está estudando, se você já tem um tempo treinando, porque muitas vezes um texto narrativo você pode fugir do tema. Então, eu recomendo, se você for prestar a FUVEST, que você continue no texto dissertativo argumentativo, que provavelmente aí já é um gênero que você já estude. Então foi isso, pessoal. Essa é a primeira parte de uma série de vídeos falando sobre esses três vestibulares. Como vocês puderam perceber aqui, eu trouxe aqui para vocês como que você faz a leitura do tema, já pensando ali nas palavras e também nos possíveis argumentos que vocês podem seguir. Lembrando que esses textos motivadores, eles estão aqui na proposta para ajudar vocês a terem ideias, a terem vocabulário, a saberem
projetar ali e organizar o projeto de texto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é feito esse projeto de texto, quais os assuntos ali que vocês podem relacionar e pensar para produzir a redação de vocês. Lembrando que eu estou com as minhas vagas da mentoria aberta, então se você vai prestar tanto a VUNESP, o Enem ou a FUVEST, vou deixar aqui embaixo o link com mais informações e se você quiser ter o meu acompanhamento, as minhas correções e mostrar para vocês quais são os pontos que você pode melhorar e que você pode ampliar aí na sua leitura e na sua escrita das redações desses vestibulares, vou deixar o link aqui embaixo com mais informações.